Tudo bem, jovens? Espero que vocês estejam ótimos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre ligações químicas, né? Esse assunto não é um assunto dos mais cobrados no Enem, mas é um assunto importante porque ele baseia outros que vêm para frente, né? A gente tem que ter visto primeiro tabela periódica, né? Então tem que ter uma basezinha de tabela periódica para poder entender ligações químicas. A gente vai dividir esse assunto em 4 aulas, tá? Esse primeiro agora é a regra do octeto, depois tem ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Seria interessante assistir nessa sequência, ok? Então vamos lá. Então a gente divide as ligações químicas em 2 grandes grupos, né? A gente tem aqui as ligações interatômicas, que são as ligações que unem os átomos para formar as moléculas. Então, 2 exemplos aqui, onde os átomos de oxigênio se ligam para formar a molécula de gás oxigênio, que é o O2. E aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligando num átomo de oxigênio. E aí a gente tem a formação da molécula da água, né? Então, os átomos se ligam através das ligações interatômicas para formar as moléculas. O outro grupo seria o das ligações intermoleculares, que são as ligações que unem as moléculas. Então, a partir do momento que as moléculas estão formadas, elas se juntam e formam as substâncias no estado sólido e líquido, né? No estado gasoso, a gente admite que não existe interação entre as moléculas, a não ser quando elas se chocam para reagir, para formar substâncias novas. Mas, a princípio, não existe interação entre as moléculas no estado gasoso. Então, aqui meu exemplo, você está vendo aqui no slide um copo d'água, né? Então, essas moléculas de água, elas precisam se unir, né? Chegar perto umas das outras para formar a água no estado líquido. Se elas se aproximarem mais, elas vão para o estado sólido, certo? Então, esses 2 grandes grupos, ligações interatômicas e ligações intermoleculares. Falando de Enem, o Enem cobra mais ligações intermoleculares, porque é um assunto que tem mais relação com questões do nosso cotidiano, né? Questões práticas do dia a dia aí. Então você vai observar que vai cair, você vai ver mais questão falando de ligação intermolecular do que de ligação interatômica. Não é que não tenha questão de ligação interatômica, tem também, mas é bem menos, tá? Então, olha, a grande pergunta que a gente tem que responder, né, inicialmente por que os átomos se ligam, né? Eles não poderiam estar sozinhos, né? Na verdade, tem átomos que são estáveis sozinhos, né, que não precisam se ligar a ninguém, que são os nossos famosos gases nobres, tá? Mas, a princípio, o restante todo lá dos átomos, eles precisam se ligar. Por quê? Porque eles sozinhos eles não são estáveis. Essa estabilidade ela está associada a uma questão energética, né? Não é igual o cara aqui da foto aqui, né? Que está deitado numa nota de dinheiro e está estável na vida, não é bem essa a questão, né? Para os átomos, a questão da estabilidade ela é associada a uma questão energética. Então, átomos que não estão ligados, né? Então você está vendo um gráfico aqui de energia, né? Átomos que não estão ligados, eles têm uma condição energética maior, então eles têm mais energia. E aí, a partir do momento que eles se ligam, eles vão para uma condição de menor energia. Então, eles adquirem uma estabilidade. Então, a energia é associada à estabilidade. Quanto menos energia, mais estável. Quanto mais energia, mais instável. Menor a estabilidade, certo? E aí, então, é basicamente isso, né? Os átomos, eles sozinhos, eles são instáveis, e aí, a partir do momento que eles se ligam, eles adquirem estabilidade, que passa para uma condição energética menor, certo? E aí vem essa outra pergunta, né? Quem já é estável na química? Então, a gente observa que os átomos que não precisam fazer ligação, porque já são estáveis, são os nossos gases nobres, né? A nossa nobreza aqui, certo? E aí, então, se a gente investigar, né, um pouquinho os gases nobres, a gente vai perceber
que a gente tem na camada de valência desses gases. Eu gostaria de lembrar o conceito da camada de valência. A camada de valência é a camada mais distante do átomo, onde ele tem elétron, né, mais distante do núcleo. E a gente olha para a camada de valência porque as ligações químicas acontecem nela. Né? A área de contato entre os átomos, né, onde as coisas vão acontecer, é na camada de valência. Então, se a gente observar aqui a distribuição eletrônica desses gases nobres, né, a gente vai ver que está em vermelho seria a camada de valência desses átomos. Tá? Lembrando que aqui, por exemplo, no neônio, esse 2 e esse 2 aqui, eles correspondem à camada, né? A segunda camada. Tem a primeira camada, a camada K, que é representada por esse 1, e a segunda camada é a camada L, que é representada por esse 2. Né? E esse expoente, que é o 2 e o 6 aqui, 2s2, 2p6, né? Esse expoente corresponde ao número de elétrons. Então, se a gente somar, né, aqui 2s2, esse 2 com o 2p6, com esse 6 aqui, 2 e 6, eu vou ter um total de 8 elétrons na última camada, no caso aqui do neônio, que é a segunda. Se eu olhar a camada aqui do argônio, a última camada, onde ele tem elétron, é a terceira camada, né, 3s2, 3p6, e aí a gente vai reparar também, 2 e 6 eu tenho um total de 8 elétrons. Né? O mesmo acontece no criptônio, aqui tem um 3d10 aqui no meio, mas a camada de valência dele é a quarta. 4s2 e 4p6 me dá um total de 8 elétrons. O mesmo acontece no xenônio, que é o 5s2 e 5p6. E o mesmo acontece aqui no radônio, que é o 6s2 e o 6p6. Então, a gente pode reparar que, com exceção do hélio, todos os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Tá? Então, isso gerou uma teoria, né, que é a chamada teoria do octeto, okay? E tem também a parte ali do hélio, que a gente vai falar já já, né, onde o átomo fica estável com 2 elétrons, mas, no geral, para a maioria dos átomos, eles vão ficar estáveis com 8 elétrons na última camada. E a gente chama isso de regra ou teoria do octeto. Tá? Então, os átomos eles vão fazer essas ligações químicas para adquirir estabilidade, passar por uma condição energética menor, né? E isso vai ser alcançado quando ele ficar com uma distribuição eletrônica de gás nobre, que é 8 elétrons na última camada. Não quer dizer que ele vai virar um gás nobre, mas a distribuição eletrônica dele vai ficar parecida com a de um gás nobre. Tá? Então a gente tem aqui, olha, essa figura que está representando aqui as camadas, né? A última camada aqui dos átomos seria a distribuição em camadas, todos eles com 8 elétrons na última camada, com exceção aqui do hélio. Então, olha, nessas ligações que os átomos vão fazer, eles vão poder perder ou ganhar elétrons. Vou exemplificar aqui, olha, a gente está vendo aqui o sódio, né, símbolo Na, ele tem número atômico 11, então ele tem 11 elétrons, e aí a gente fazendo a distribuição eletrônica do sódio, a gente vai perceber que na última camada dele, camada de valência, essa terceira aqui, ele tem um elétron só, 3s1. Né? E aí, o sódio tem duas opções. Ou ele ganha 7 elétrons nessa última camada, e aí ele vai ficar com 8 elétrons nessa terceira camada, né? Ou se você reparar bem, ó, na camada anterior, ele tem 8 elétrons. Então pode acontecer do sódio perder esse elétron aqui, esse 3s1 vai embora, e aí ele vai ficar com essa última camada dele, que passa a ser a última, né? Ele vai ficar com 8 elétrons. Né? Então o sódio, quando ele fizer a ligação química, ele vai procurar perder esse elétron aqui. Né? Que é uma característica dos metais, né? Perder elétron. O sódio é um metal. O cloro, no caso, ele tem na última camada dele 3s2, 3p5, é a terceira camada também, me dá um total aqui de 7 elétrons. No caso do cloro, ele já está bem perto do octeto, né? Ele já está bem próximo de 8 elétrons. Então, no caso do cloro, vai ser mais fácil ele ganhar esse 1 elétron. O cloro é um ametal, e a gente vai perceber que a tendência dos ametais é realmente
a tendência de ganhar elétrons. Tá? Nessas ligações, então, você pode ter átomos que se ligam, né, uns precisando, uns precisando perder, outros precisando ganhar elétrons, e você pode ter átomos que se ligam que os dois precisam ganhar elétrons, como foi o caso lá da molécula da água e da molécula do oxigênio também, que eu mostrei lá no início da aula. Então, repara, o oxigênio ele tem na última camada dele 6 elétrons. E aí, para ficar no octeto, né, para adquirir a distribuição de gás nobre, ele vai precisar ganhar 2 elétrons. O hidrogênio já tem 1 elétron só. Né? O hidrogênio, então, é uma das exceções à regra do octeto. Então, vou mostrar aqui, olha, que o hidrogênio ele vai precisar ganhar 1 elétron. Essa estabilidade é alcançada comparada ali ao do gás nobre hélio, porque o gás nobre hélio ele é um gás nobre também, ele é estável e ele só tem 2 elétrons. Ele tem número atômico 2 e ele só tem 2 elétrons. E é estável. Então, alguns átomos estabilizam, né, fora do octeto, né, que a gente chama de regra do dueto. Estabilizam, no caso, parecido com o hélio, com 2 elétrons. Então, aqui, ó, dois dos principais exemplos são o hidrogênio e o lítio. Né? O hidrogênio ele tem 1 elétron só, e aí, para ele ficar estável, ele vai precisar ganhar 1 elétron. E aí, ganhando esse 1 elétron, ele fica igual ao hélio aqui. No caso do lítio, ele tem 3 elétrons. A última camada dele é a 2s1 aqui, tem 1 elétron só. Né? E aí, para estabilizar, para ficar igual ao hélio, ele vai precisar perder esse 1 elétron. Tá? Então, mas no geral, é a regra do octeto, a maioria dos átomos está nessa condição de estabilizar com 8 elétrons na última camada. E aí você tem, grava bem o hidrogênio, porque o hidrogênio a gente usa muito na química, né? Ele aparece em muitas moléculas, e aí é bom lembrar que ele estabiliza com 2 elétrons, então ele vai precisar ganhar 1 elétron. Tá? Bom, e aí já aproximando do fim, a gente vai generalizar essa regra do octeto. Eu coloquei aqui os elementos que são de família A, né, os chamados elementos representativos da tabela periódica. E aí gostaria de lembrar também nesse momento que o número da família A corresponde ao número de elétrons que existe na camada de valência. Então, os elementos da família 1A têm 1 elétron na última camada, os elementos da família 2A têm 2 elétrons, da 3A tem 3, e assim por diante, até os elementos da família 7A, que tem 7 elétrons na última camada. Os nossos gases nobres estão aqui, são da família 8A, né? Tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, né? Que foi essa regra do dueto aí que eu acabei de mostrar. Tá? Então, olha, a gente viu o sódio, ele é da família 1A, a gente viu o exemplo do sódio, ele é da família 1A, e a gente viu naquele exemplo que ele precisa perder esse 1 elétron para estabilizar. Tá? Então, quem perde 1 elétron adquire uma carga positiva mais 1. Assim vai acontecer com lítio, assim vai acontecer com potássio, com rubídio, com césio. Então, todo mundo da família 1A, quando fizer a ligação química, vai precisar perder 1 elétron, com exceção, né, do hidrogênio. O hidrogênio não é um metal, o hidrogênio é um ametal, e a gente acabou de mostrar ali que ele fica estável ganhando 1 elétron, ele fica igual ao hélio aqui, certo? Os elementos da família 2A, a tendência no caso é de perder 2 elétrons, então magnésio, cálcio, estrôncio, quando fizerem ligação química, vão procurar perder 2 elétrons. E aí quem perde 2 elétrons adquire uma carga 2+, ou mais 2. Né? E assim, família 3A, perdem 3 elétrons, tem 3 elétrons na última camada, vão perder 3, tá? Os da família 4A é meio do caminho, né, para o octeto, né? Tem 4 elétrons, aí eles podem ganhar 4 elétrons, podem perder 4 elétrons. Depende de quem está ligando com eles. Então, se eles ligam com alguém que quer perder elétrons, eles provavelmente vão ganhar. Se eles ligam com alguém que quer ganhar, eles provavelmente vão perder. Tá? Então, depende de quem está fazendo ligação aqui. Okay? Depende também se é metal, se é metal. Então, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Tá? Os elementos da família 5A têm 5 elétrons.
Então, quem tem 5 elétrons, já tenho 5, para 8 eu preciso ganhar 3. Então, a tendência deles é, quando fizer a ligação química, ganhar 3 elétrons. Quem ganha 3 elétrons adquire uma carga menos 3 menos, certo? Quem é da família 6A tem 6 elétrons, para 8 ele precisa ganhar 2, então vai ficar com uma carga menos 2. E quem é da 7A, como o cloro que eu mostrei ali no exemplo, né? Eles têm 7 elétrons, quando fizerem ligação vão precisar ganhar 1 elétron e vão adquirir carga menos 1. Ok, gente? Então isso é uma generalização que a gente usa aqui na regra do octeto. Obviamente tem exceções, mas eu tendo uma noção disso aqui vai ser de grande valia, vai me adiantar bastante, tá? Na hora de resolver as questões, ok? Eu trouxe uma questão do Enem, então, para exemplificar. Ela não é especificamente de regra do octeto, né? Mas simplifica bem essa regra, né? Porque ela, na verdade, essa questão é até uma exceção à regra do octeto. Então, ela caiu no Enem 2019 e ela diz assim, ó, por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2, 5p6, ou seja, 8 elétrons, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Então, dá uma pausazinha, a gente falou, né, a regra do octeto ela tem exceções, e essa questão está falando exatamente de uma dessas exceções à regra do octeto. Então, dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Repara que esse di já me diz alguma coisa, né? Di significa 2. Então, difluoreto de xenônio, eu vou ter 2 átomos de flúor ligados ao xenônio. No qual 2 átomos do halogênio flúor, nem fala isso, né? No qual 2 átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, ele dá essa distribuição da camada de valência porque o Enem não fornece tabela periódica, né? Então ele está te dando esse embasamento aí para você conseguir pensar a questão, tá? Então, os átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, ou seja, 7 elétrons na última camada, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência, né? Então, covalentemente, né, quem tem a gente vai ver depois a ligação covalente, mas quem tem uma vaga lembrança aí, a ligação covalente é a ligação onde 2 átomos compartilham um par de elétrons, tá? Então ele fala aí, ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Tá? Então, obviamente você já vai ter visto a matéria toda quando estiver fazendo o Enem, né? E aí você já vai ter visto a ligação covalente também. Então, olha, a camada de valência que ele citou do xenônio, né? Ela tem 8 elétrons, e a camada de valência do flúor, ela tem 7 elétrons, né? Ele citou aqui que 2 átomos de halogênio flúor se ligam ao xenônio, então você tem o xenônio ligado a 2 átomos de flúor, né? E a ligação covalente é uma ligação onde um átomo compartilha um par de elétrons. Então, no caso, olha, o elétron do flúor um dos elétrons do flúor vai ser compartilhado com o xenônio. Um elétron de cada flúor. Então, o xenônio ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência, e aí, fazendo um compartilhamento com o átomo de flúor, ele vai ficar com mais 2 elétrons na sua camada de valência, né? Um desse flúor aqui e outro desse flúor aqui, que vai totalizar 10 elétrons na sua camada de valência. É uma exceção à regra do octeto, né? Os gases nobres eles não precisam
fazer ligação química, porque eles são estáveis sozinhos, mas não precisar não quer dizer que não pode fazer, né? Então eles podem fazer, e essa questão está falando justamente disso, tá, galera? Então a resposta certa para essa questão aqui é a letra C, né? Então para isso eu teria que ter uma noção da regra do octeto, e eu teria que ter noção também de ligação covalente, tá? Então a ligação covalente a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Força aí. Eu espero que você não esteja igual aqui o coiote, né, do desenho. Por hoje é só pessoal, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida, reassista o vídeo, ok? Manda lá uma mensagem lá pelo Google Classroom ou, né, pelo próprio site, tá? A gente procura tirar essa dúvida aí, tá? E não esquece de assistir as próximas aulas aí, onde eu vou abordar as questões, as próximas ligações, né? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Valeu, galera? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.